A magia que você quer viver depende da sua decisão. Teremos um convidado incrível no nosso episódio de hoje. Eu não sei você, mas eu cresci assistindo esse cara na televisão. No programa da Eliana, no programa do Gugu, na Xuxa, no Jô Soares, no Fantástico, na Record, de norte a sul, de leste a oeste. E eu ficava encantado, ainda muito jovem, eu percebia que ele conseguia trazer não só o ilusionismo, que por si só já nos desperta, mas ele sempre trazia uma mensagem. E hoje eu tenho a oportunidade de receber em nossos estúdios o Isao Imamura, um dos pioneiros quando o assunto é mágica e ilusionismo no Brasil. Senhoras e senhores, Isao, bem-vindo ao Visão de Valor. Como vai, Alberto, querido? Grande alegria estar aqui, irmão. O Isao esteve conosco no nosso 7º Congresso Paraibano de Vendas e trouxe uma das palestras mais incríveis que eu já assisti. A plateia se emocionou, a plateia sorriu, a plateia ficou pensativa, a plateia se levantou no entusiasmo e muito mais do que trazer conhecimento, ele trouxe sabedoria. Mas, Isao, de cara eu já quero te perguntar, como foi que nasceu esse desejo de vou me tornar um ilusionista? Como foi isso? Pois é, Alberto, não foi nada intencional, foi algo acidental. Primeiro, por que eu me tornei um mágico? Como que eu entrei no mundo da mágica? Eu entrei no mundo da mágica porque eu sofria bullying na escola, né? E na escola, como eu era o único asiático, aquela brincadeira, né? Japonês, vai para o Japão, aquela história toda, e eu me senti muito ferido nesse momento. E foi aí que eu me isolei. E isolado, meus pais preocupados, puxa, a gente tem que fazer alguma coisa para integrá-lo. E tiveram a ideia. Que tal uma caixa de mágicas, aquela que você compra em lojas de brinquedo? E quando você aprende a fazer a mágica, você quer mostrar para as pessoas. E curiosamente isso funcionou, porque aquele garoto tímido, que estava ressentido, ferido, não queria falar com ninguém, através da mágica começou a se relacionar com as pessoas. E o curioso foi que, depois disso, o que aconteceu? A mágica sempre foi um hobby, paralelamente aos estudos. Meu pai jamais imaginava que queria ter um filho artista, muito menos mágico, né? E porque meu pai é engenheiro, minha mãe é farmacêutica, então a carreira tradicional era a que mais garantia para eles o futuro. E artista não. Resultado, levei como meu hobby predileto e quando eu cheguei na fase da faculdade eu tinha que tomar uma decisão. Se eu ia seguir a carreira de Direito, que eu me formei em Direito, ou se eu ia seguir aquilo que estava no meu coração, que era a mágica. Mas eu não gostava da mágica como era mostrada, com cartas que adivinham, coisa assim. Mas eu queria fazer algo maior, algo que enchesse os olhos das pessoas, né? Levassem as pessoas a sonharem mais. Então, apareceu um carro, levitar uma pessoa, e foi aí que eu fui para Las Vegas. Quando vou para Las Vegas, duas sensações. Frustração e alegria, porque a alegria é de ver onde o homem chega, criando as coisas, e a frustração de eu não tenho dinheiro para trazer ilusionismo para cá. Las Vegas é o berço do, posso dizer assim, é o berço do ilusionismo? É o berço, é a capital mundial do ilusionismo em Las Vegas. Lá tem os melhores espetáculos de ilusionismo. E foi lá que eu percebi o seguinte, que para eu trazer o ilusionismo para cá, eu tinha que tentar vender essa ideia primeiro. E nós estamos falando da década de 90. 90. E quando eu trouxe o ilusionismo para cá, nem tinha esse nome ainda, era mágica. Era mágica. Mágica. Eu tentava vender a ideia, quero fazer uma coisa grande. Aí o empresário artístico, já veterano, falou para mim, mas por que o brasileiro ia contratar um ilusionista, um mágico, seja lá o que você quer se chamar, né, pagando mais caro, se ele pode ter algo mais barato, contratando um mágico que faz mágicas com cartas. Putz. E aí eu falei, puxa vida. Aí era questão de desistir ou ver uma oportunidade, já que ninguém faz coisas grandes, então vou ser o primeiro. E foi então que eu não desisti. E quando veio um convite para mim de um programa de televisão, que era uma grande emissora, um programa de maior audiência nas noites de domingo, eu vi a oportunidade de ouro. E aí eu falei, preciso diferenciar a mágica, né, daquilo que as pessoas falam da mágica com cartas e mágica que faz uma pessoa levitar, porque são completamente diferentes as técnicas e os custos, né? Para você fazer uma mágica com um baralho aí de R$20, tá bom, é o investimento que você faz. Agora, levitação,
né, um ato desse custa R$7.000. Você precisa ter uma equipe que vai pagar mais R$2.000. Você precisa ter o transporte. Então, uma estrutura que, juntando tudo, é R$15.000 para você apresentar um ato uma vez só. O resultado é bem diferente de um baralho. E como que o brasileiro ia entender isso? Não ia entender, tudo é mágica para ele. E aí que eu criei o que, pela primeira vez na história do mundo, a diferença entre mágica e ilusionismo. Eu criei uma nova categoria, que é o ilusionismo. Tanto que a Glória Maria, quando falou comigo, ela falou: Sal, você vai fazer uma mágica lá no programa meu? Lá eu falei: não, Glória, eu não sou mágico, eu sou ilusionista. Ela: mas o que é isso? Né? Eu falei: ilusionista, ele faz coisas grandes, ele depende de uma equipe, ele levita pessoas, né? O mágico não, depende só dele, né? E depende só da mágica da carta. E, curiosamente, isso depois de 10 anos, os Estados Unidos adotaram essa diferença também. Uau, né? Tanto que David Copperfield, que é o maior ilusionista de todos os tempos, ele fez uma brincadeira numa entrevista, a repórter perguntou: qual a diferença de mágica e ilusionismo? Né? E Copperfield falou: $50.000, né? Quer dizer, já começa com $50.000 a mais o ilusionista por conta dessa diferença. Uau, uau. E ainda nesse início, eu acredito que você teve que buscar referências, você foi a Las Vegas, e enquanto você falava, eu me lembrava aqui de um mágico que no início, acho que foi década de 40, 50, 20, Houdini, né? É o maior mágico da história, o primeiro popstar do mundo. Ele que tinha... o grande truque dele, se eu posso falar que é truque, né? O termo, mas que era o escapar, né? E você decidiu trazer, e eu percebi que você sempre trabalhou com a tecnologia, né, envolvida nos seus atos, né? Nas cenas. E qual foi nesse primeiro momento aí? Eu sei que teve o desafio de mostrar para o mercado a diferença, sim, o desafio de você se capitalizar. Então perceba, pessoal, a visão empresarial. Não vou nem falar visão empreendedora, porque o empreendedor ele é o cara que tem a ideia, mas aqui ele já estava desenvolvendo ali talvez inconsciente, né? A preocupação com custos, logística, time e tudo. Ainda nesse início, Issal, tudo funcionou? De maneira nenhuma, porque eu trazia a carga de conhecimento do mágico. Tanto que eu ganhei prêmio lá fora como mágico, né? Mas qual a diferença do mágico e do ilusionista no sentido de mentalidade? O mágico ele atua sozinho, ele depende apenas da habilidade dele para a mágica acontecer. O ilusionista depende de um time, de uma equipe. É aquilo que eu falo, se o ilusionista não tiver uma equipe muito bem treinada, ele pode ser o melhor ilusionista do mundo, pode ser o mais famoso, o mais experiente, ele não vai fazer o carro aparecer lá no palco na hora que precisa. Porque o carro é empurrado pela equipe, o carro é todo trabalhado para estar no lugar certo no palco pela equipe dele. E na hora que ele está apresentando, ele está, né, diante da plateia. Então ele não tem como liderar a equipe. Pessoal, agora que vai entrar o carro, não tem essa. A equipe tem que ser autônoma, ou seja, na hora que precisa ela vai colocar o carro. Ah, mas e se acabar a luz? E se tiver uma corda lá no meio, como é que o carro vai entrar? Problema da equipe, a equipe tem que prever tudo isso, se virar em relação a isso. O ilusionista, que é o líder, não pode fazer nada. Então, o que é importante a gente entender? A diferença da mentalidade. E eu queria o ilusionismo, não queria a mágica. Né? A mágica eu já tinha trabalhado durante muitos anos, mas eu queria os grandes espetáculos. E aí que eu vi que eu tinha que aprender liderança, tinha que aprender treinamento de equipe, eu tinha que aprender uma porção de iniciativas que eu não tinha com o mágico. Porque eu falo sempre um exemplo bem simples. O mágico trabalha muitas vezes com o quê? Com o coelho e com a pomba. Né? Só que a pomba não chega atrasado, né, no evento. E o coelho não vai nunca processá-lo na Justiça do Trabalho. Né? Então, quer dizer, vamos começar a diferença por aí. O ilusionista tem toda essa carga já para começar a fazer. Outro detalhe, o líder. Né? Eu era um líder muito duro, eu lembro, na época, porque eu impunha a liderança do medo. Falei, olha, se nós errarmos, acabou tudo. Né? É como se fosse um paciente, nós temos o poder de vida e morte sobre ele. Se nós cometermos um erro, o paciente morre. Só que eu era um líder muito duro, porque eu tinha muito medo de errar. Porque eu sabia que se eu errasse, eu não estava ferindo apenas a minha pessoa, mas toda uma geração de ilusionistas que viriam depois de mim. A responsabilidade, né? Muito grande. Eu era o primeiro, né? Eu era o primeiro. Se eu não der, por exemplo, nós quando fizemos
um lançamento de um automóvel de uma grande empresa, pessoal, não vou nem falar o nome das empresas aqui para evitar, né? Mas são empresas, todas elas que eu citar aqui, são empresas referência em suas áreas. Exato. E eu lembro de que, né, o próprio diretor de marketing, né, que era da empresa, quando eu estava 5 minutos para entrar em cena, ele perguntou para mim, Sal, vem cá, meu emprego está nas tuas mãos. Caramba! Né? Ele falava, vai dar tudo certo, né? Eu falei, não se preocupa, deixa comigo, né? Vai dar tudo certo, confia. A gente fez todos os passos necessários para que isso acontecesse. E, de fato, o emprego dele estava na mão. O presidente da empresa, né, veio de fora para participar desse evento e ele ia aparecer dentro desse automóvel. Ou seja, e a imprensa toda, né, preparada para gravar um fiasco que fosse, né, porque era uma forma de chamar atenção para a matéria se desse alguma coisa errada. Mas nunca aconteceu nada de errado. Nós sempre fomos muito precisos, muito cirúrgicos para que as coisas acontecessem. E para isso eu tinha muito medo do erro. E era aí que eu era um líder duro, né? Hoje, meu sistema de liderança mudou totalmente. Totalmente, né? Eu era um líder que realmente colocava medo nas pessoas e as pessoas faziam as coisas por medo, né? De um lado foi bom. Muitos líderes saíram de lá da minha empresa e foram contratados imediatamente por empresas de outras áreas, porque eram líderes muito preparados. Por outro lado, eu não me vi como uma melhor versão de mim mesmo como um líder. E é esse que foi um trabalho que depois de 10 anos eu enxerguei e comecei a mudar. Essa questão da inteligência emocional, né, Issal, de poder equilibrar. E eu entendo também essa questão do medo, porque a responsabilidade para o líder é muito grande. Né? Como você trouxe o exemplo, na minha percepção, correta. Eu uso muito esse exemplo da medicina, né? Do paciente. E é uma linha tênue. A liderança, ela bem equilibrada, ela leva. Mas um passo, ela amedronta. É isso, né? é isso Porque, e de um modo geral, o medo, ele é necessário. O medo, ele traz mais responsabilidade, o medo, ele traz mais cautela, ele traz o senso de compromisso. Exato. Então, parabéns pela sua percepção. E aí, para quem nos assiste, temos vários líderes que nesse momento vai se identificar. Dizer, poxa, calma aí. Será que eu estou liderando impondo, amedrontando ou inspirando? E perceba, pessoal, o desafio é diário. Mas a grande dádiva é o reconhecimento. Olha o que Issal falou. Isso é nobre, Issal. De reconhecer, ó, eu tive que mudar. E eu mudei. Poxa, parabéns por isso. E nessa jornada, você conseguiria descrever um momento que você disse, uau, estou ilusionista, sou um ilusionista. Ainda nesse primeiro momento aí, teve esse dia que você disse, agora eu cheguei? Sim. Foi num momento em que a gente sempre comparava a carreira do ilusionista aqui no Brasil, na minha carreira, com os ilusionistas de fora. Diziam para mim que era sempre impossível, né? Brasil, país em desenvolvimento, país de terceiro mundo, seja lá o que quiser falar, você nunca vai atingir o nível do ilusionista lá de fora, né? É o que falavam para mim, né? E nem a carreira, porque a cultura do Brasil é diferente, né? O americano foi criado para aplaudir, o brasileiro foi criado para desconfiar, né? É incrível. Então, é o que falava, né? E eu falei, cara, quer saber? Né? Só tem uma maneira de eu ter certeza disso, é fazendo. E então, durante muitos anos, durante 20 anos, eu não parava um minuto, Alberto. Eu era que nem uma roda que não parava de rodar o tempo todo. Ficava criando e colocava na televisão, colocava nas empresas, apresentei para o presidente da República. A gente nunca parava de desenvolver um projeto novo. Levei para todas as emissoras de televisão, até que chegou um momento em que eu falei, uau, estou com um produto licenciado por grandes marcas de brinquedos, né? Tenho um livro infantil para crianças, kit de mágicas, eu tenho, apareci em todos os canais de televisão várias vezes, apresentei para o presidente da República, coloquei ilusionismo na cultura brasileira, carnaval, futebol, cinema, teatro, tudo que você imaginar que era da cultura brasileira eu coloquei. E aí eu falei, uau, né? Números da empresa não paravam de crescer mais. Falei, uau, agora cheguei onde, né, tinha que chegar.
E o ápice foi quando, em vez de eu ir para fora levar minha arte, eu tomei uma decisão de trazer os artistas de fora para o Brasil. Falei, não, todo mundo faz assim, faz sucesso, vai embora para o Brasil. Vou fazer o contrário. Né? Fizemos sucesso, agora eu vou convidar os mágicos e ilusionistas famosos que eu conheci lá fora para eles conhecerem meu país e apresentarem para o meu público brasileiro, né? E inclusive para mim, que sou brasileiro também. E foi feito esse festival que foi um sucesso aqui no país. Foi então que aconteceu uma situação. Ao mesmo tempo que eu cheguei ao sucesso aí, eu senti que tinha alguma coisa lá no fundo do meu coração que não estava certo. Né? Um vazio que falava assim, o que eu errei? Né? O que eu perdi no meio do caminho? Né? Era um cara estressado, não tinha muitos amigos, porque você, assim, né, acho que todo líder se sente só, né, solitário. A liderança é muito solitária. Naquele momento é só você que vai tomar determinada decisão, parece que ninguém entende a tua cabeça direito. E foi nesse momento que eu percebi que não era bem isso que eu queria, né, para a minha vida. Eu falei, uau, eu andei com tantas pessoas de grandes influências, e por que eu, né, eu não aproveitei isso? Sabe quando você tem uma relação muito superficial com as pessoas? Não é uma relação profunda, é uma relação de muitas vezes de interesse apenas, uma relação de que, como ser humano, eu me sentia um cara satisfeito. E eu acreditava que quando eu atingisse o sucesso na minha carreira profissional, eu ia me sentir também sucesso na minha carreira pessoal. E não foi nada disso. Né? Encontrei o sucesso profissional sem o sucesso pessoal. Nesse momento deu um desânimo, Alberto, que eu tive vontade de parar com tudo. Né? As pessoas falam, você teve síndrome de burnout. Né? Eu não sei se foi isso, foi algo maior. Porque sabe quando você acorda toda manhã, você tem um sentimento, né? Fala, não, eu acordo toda manhã porque eu tenho uma missão para cumprir. Maravilha. Agora, e quando essa missão que você vai cumprir, né, você não vê mais sentido nela? Você fala, mas por que eu vou fazer isso? Né? O que isso vai me levar? O que isso vai me trazer? E foi nesse momento que eu vi. Se você não encontra sentido no que você faz, você não quer continuar mais. E foi onde eu cheguei. E foi aí que começou uma nova busca de qual sentido que eu estava correndo atrás para entender e para decidir se eu ia continuar a fazer o que eu fazia ou se eu ia parar totalmente o que eu fazia. Né? Porque eu não sou um cara que nasceu como artista, minha família não tem nenhum artista, não tem nenhum político, não tem nada. Eu não sou de carreira pública. O único cara público da minha família toda, né, dos meus ancestrais, sou eu. Né? Não tinha ninguém público mais. Então chegou uma hora que não era questão de eu continuar, né, o caminho da família, eu seguir. Não, eu era um cara estudante, era para ser hoje um juiz de direito, né? Estudei com Dias Toffoli e Alexandre de Moraes. Caramba! Né? E era para seguir. Meus amigos são todos advogados hoje. Só que, não, também eu não queria isso também. Então eu falei, deixa eu ver como é que é essa carreira artística. Experimentei essa carreira artística, fui até o extremo dela. Também não gostei também, né? Eu vi lá muita coisa, muita superficialidade, muitas coisas erradas, muita aquela coisa do jogo do poder, né? Como a pessoa tem poder ou tem influência, não importa muito aquilo que ela faz que muitas vezes não é positivo para a sociedade. Não, aquilo é oculto e se exalta aquilo que, não, mas o cara tem sucesso, o cara é bilionário. Tá, mas e daí? Aliás, tem até um filme que fala sobre isso que é o que pega no meu coração. Né, o caso de um filme de a viúva, né, a mulher, né, perdeu o marido. E o marido era bilionário, muito importante, influente socialmente. E ela estava então arrumando as coisas do marido lá, o estúdio dele, o escritório dele lá na casa, e ela encontrou um filme. Ela falou, que filme que é esse? E ela tocou o filme. E no filme, era um filme pornográfico, onde a atriz no final morria. E ela falou, será que isso é verdade? E ela pegou outros filmes e tinham vários filmes com a mesma intenção, ou seja, pornográficos, onde a atriz no final principal morria. E aí ela falou, vou contratar um detetive para descobrir se isso é verdade, se esse filme é real, o que é, né? E por que está aqui na minha casa esse filme? Meu marido era um marido bom, né? Fazia muitos benefícios para a sociedade, para a humanidade, né? Participava de vários projetos.
E aí o detetive então começa a entrar nesse submundo da pornografia, da produção de conteúdos pornográficos. E lá, primeira coisa que ele descobre, realmente aquilo era real. Então não era uma encenação, a mulher morria mesmo. Segundo, que alguém pagou por isso. Terceiro, quem pagou por isso foi o marido dela, né? E aí ele, né, voltou para ela e com essa história. Mas ele sofreu muito lá no mundo do submundo, porque era um mundo muito nojento, Muito sujo. muito sujo, e ele estava todo abatido e falou, olha, tem uma notícia muito ruim, infelizmente é teu marido mesmo que encomendou isso, é isso que eu tenho para dizer para você, né? E tem as provas necessárias. E ela ficou abaladíssima, né? Porque era uma senhora de classe, uma senhora né, que estava buscando, que tem uma vida decente, e ela toda desanimada, falou, detetive, por que você acha que o meu marido, né, um homem que aparentemente era tão decente, né, fez isso? E o detetive virou para ela e disse, ele fez isso porque ele podia. Em outras palavras, muitas vezes o ser humano faz aquilo que pode, ou seja, ele só não faz porque não pode, ou porque não tem recurso, ou porque se ele fizer vai ter uma consequência ruim de ir para a cadeia, ou né, né, responder por um processo, ou ser julgado pela sociedade. Exato. Mas se isso não tivesse, né, consequência nenhuma, ou seja, o que ele faz, ninguém vai saber, o que ele faz, ninguém não vai ter consequência processual nenhuma, não vai faltar dinheiro para ele fazer. Ele faria? E essa é aqui a grande pergunta, né? De como nós, como seres humanos, muitas vezes agimos. Ou seja, muitas vezes nós fazemos aquilo que está no nosso alcance. E quando nós temos os recursos necessários, mas não temos o quê? O caráter muito bem definido, né? Nós realmente vamos para aquilo que a sociedade não aprova e, além da sociedade não aprovar, é algo que é destrutivo para o ser humano. Por isso que eu vejo que a maior lição que hoje eu posso, né, ensinar não é muito como vender, como liderar, mas como que eu posso ser um ser humano que eu valorizo e sou um ser humano em que em qualquer cargo que eu ocupe, qualquer país que eu viva, qualquer lugar onde eu esteja, eu vou preservar os meus valores e princípios, né, que eu falo sempre. Quais são os valores que a gente, né, tem que guardar sempre? É paz, amor, alegria, quer dizer, levar isso para as pessoas. Bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio e longanimidade. Longanimidade é você ter a paciência de não perder emocionalmente. Então, às vezes, você vê um funcionário lá que comete um erro, a primeira coisa que você dá na cabeça é você dar uma lição de moral nele, né? Soltar todo o verbo em cima dele, para mostrar sua superioridade, ou até mesmo, né, mostrar, olha aqui que eu faço com quem erra. Mas muitas vezes, né, esse é o lado que você vai atingir. Da mesma forma, com o teu filho, com as pessoas que você ama à sua volta, você está ferindo pessoas o tempo todo na sua volta, né? Mas no trabalho isso se justifica, né? Eu mesmo, os clientes me adoravam, falavam, esse cara é fora da curva, né? A gente muda, pede para ele tudo o que ele quer, ele muda tudo. O que eles não sabiam? O preço que minha equipe pagava por isso. Porque para mudar tudo que o cliente queria, eu mudava. Mas a equipe era totalmente massacrada para isso. E quando eu comecei a ver isso, eu comecei a justificar. Por que eu sou assim? Eu sou assim porque eu sou um bom profissional. Mas a partir do momento que eu tirei essa característica de ser um bom profissional, eu falei, se eu perdesse essa habilidade de trabalhar, se eu perdesse, né, a minha habilidade de vestir, quem que eu seria? Exato. Quem que é o ser humano reflexão. isso, né? E foi então que eu comecei a perceber, espera um pouquinho, está tendo aqui a maior das ilusões, né? Eu que trabalho com ilusão, a maior das ilusões. Num momento sou um cara, no outro sou outro, né? Ou seja, eu sou o jogo dos bastidores, no piso, no palco sou um cara, nos bastidores sou outro. Então, chegou uma hora que eu falei, tá tudo errado, né? Se eu sou realmente um cara bom, que tem valor, eu sou um cara que eu sou o mesmo no palco, sou o mesmo nos bastidores, sou o mesmo nos momentos de crise, sou o mesmo nos momentos de alegria. Maravilha. Sensacional, sensacional. Enquanto você falava, eu estava aqui refletindo que o dia a dia nos consome
E fazer essa reflexão que você acabou de fazer é um desafio, porque nós precisamos sair um pouco de cena, né, Issal? Eu, assim como você, eu acredito muito nessa percepção do todo. Eu sempre falo, eu que trabalho com palestras, promovo grandes eventos, eu já deixei de trazer palestrantes para eventos nossos que o mercado olha e falam, esse cara, justamente porque eu sei que no palco ele é um e fora do palco ele é outro. E aí eu não abro mão dos princípios e valores. Então tem que ter essa... E o bacana, quando você decide se posicionar desta forma, o universo, e eu prefiro chamar de Deus, né? O nosso Deus, ele nos ajuda e os bons se encontram. Olha como nós nos conhecemos, através de um cara, é que eu quero fazer o registro também, o alquimista, né? Alquimista, O Herão esse Oliveira, mesmo. que até me presenteou com um lenço aqui do Issal. O Herão conversando, eu tava... Você sabe como nasceu a ideia de você vir para cá? Eu estava em São Paulo, o Herão me atende também. Eu estava lá conversando e ele palestrou no nosso último congresso e eu estava angustiado. Ele disse, Marinho, o que é que você tem? Eu disse, Herão, eu preciso subir a régua. Eu preciso entregar um pouco a mais lá para João Pessoa. E eu já pesquisei muita gente, Herão e tal. Aí ele ouviu tudo e no final ele disse, para subir a régua, um minutinho. Aí, pessoal, ligou pro Issal. Na mesma hora ali, o Issal... É coisa de Deus. Coisa de Deus. Em minutos, eu estava angustiado, que eu converso com o Herão liga pro Issal, fala do nosso projeto, fala do nosso movimento, e Issal de pronto diz, tô dentro, né? E no mesmo dia ali, eu já estava para retornar a João Pessoa com aquela angústia resolvida e com um grande nome, e de fato nós subimos a régua. Eu quero contar esse fragmento aqui, Sal, por 3 motivos. Primeiro, sozinho a gente não chega a lugar nenhum. E aqui eu agradeço ao Herão Oliveira, que nos conectou, né? Segundo, você tem que ter pessoas que não apenas se compadeçam com o momento de angústia, entre aspas, que você possa estar vivendo, mas que você tenham pessoas, os verdadeiros amigos, que digam, pô, tô contigo, vamos resolver, calma aí que eu resolvo, joga pra cá. E esse foi o Herão. E terceiro, é importante encontrar pessoas que, muito mais do que um trabalho, elas entendam a missão. E eu precisava fazer esse registro, Sal. Você, quando eu volto a João Pessoa, que eu reúno meu time, que eu falo sobre você, a energia, o entusiasmo, ficamos eufóricos, né? E eu digo a você, eu não vou mentir, não. Eu peço a Deus todo dia fé. Eu digo, Senhor, aumentai a minha fé, né? E eu disse, cara, será que é verdade que o Issal vai vir? Será que não é um truque? Será que é aquela ligação? Homem de pouca fé que sou, tá? Mas muito obrigado, meu amigo. Muito obrigado, de fato. Precisava fazer esse registro aqui. Filma. E Sal, eu acredito que é normal as pessoas se aproximarem de você numa entrevista, num momento, no café, e esperar um truque. Sim. Você conseguiu preparar alguma coisa aqui pra gente? Sim. Preparei até para falar sobre o que você ensinou, que, né, o que você vende, né? Aqui as pessoas vendem preço ou valor, Boa. né? Porque o preço realmente é uma briga que não tem fim, né? Você vai lá e é uma briga que a pessoa vai... É um canibalismo terrível. Agora, quando você vende valor, você está no Oceano Azul. Então, por exemplo, vou até colocar aqui, por exemplo, né? Olha só que curioso isso aqui. Vou fazer isso aqui. Vamos lá. Isso aqui é a mágica mais comum que qualquer mágico faz. Tá? Você compra isso aqui numa loja de mágica e tal. Eu fiz um negócio aqui onde eu risquei aqui a bolinha, fiz como se fosse uma luzinha. Que é o seguinte, essa aqui é a mágica do mentiroso. Como é que funciona o mentiroso? É aquele cara que ele tem que mentir o tempo todo para mostrar quem ele é. Então ele fala, tem um ponto, atrás ele mostra que tem 2 pontos, né? Ou seja, ele está conquistando mais pontos, depois ele conquista 3 pontos e depois ele tem 4 pontos, né? Qual que é o único problema? Que no final, quando ninguém vê, ele volta para um ponto de novo, né? E o que é isso aí? É que isso aí é o seguinte, é que ele está mentindo o
tempo todo. Como é que ele mente? Ele mente o seguinte: quando ele mostra um ponto, na verdade ele nunca teve um ponto, ele sempre teve dois e está escondendo um aqui já na manga, né? Quando ele mostra três, ele nunca teve três, mas ele coloca a mão aqui, a mente julga que tem um terceiro ponto aqui que nunca existiu. A mesma coisa aqui atrás. Se ele segura assim, todo mundo julga que tem dois, mas na verdade ele já tinha um terceiro escondido. Se ele segura assim, parece que tem quatro, mas nunca teve quatro, né? A mão escondendo aqui, a mente julga que tem um ponto aqui e nunca teve. Então ele está mentindo o tempo todo. Ele tem 1, 2, 3, 4 e nunca teve. Mas para os olhos da sociedade, para os olhos de fora, o cara está crescendo, meu amigo, o cara está crescendo. Quantos não levam a vida assim até o último dia da vida dele? Né? Com a sua família, com os seus negócios, com os seus relacionamentos. Então, a minha proposta qual que é? É que a gente vai mais além, né? Se você quer usar algo para criar uma visão positiva, que tudo bem, possa ser até o ilusionismo, mas que crie então uma mente positiva, porque o que eu falo, a verdadeira magia não está naquilo que você mostra, mas está no teu coração. Não importa na condição que você esteja, a condição que você está não muda a tua posição, e a posição tua depende da magia que você tem no coração. Qual que é a magia do coração? É você ser aquele que você nasceu para ser. Quando eu mostro um ponto, eu mostro que tem um ponto. 2 pontos, eu mostro que tem 2 pontos. E 3, sim, sim, não, não. Mostra que tem 3 pontos de verdade. Se são 4, mostra que são 4 pontos de verdade e acabou. E são 5 pontos, porque você pode ir mais além. E pode ir mais além ainda porque são 6 pontos. Porque, afinal, o que importa em tudo isso é que a magia está no nosso coração. Ou seja, que a magia esteja no teu coração. Este é o maior segredo. Quando a magia do coração acaba, você já não é mais o mesmo. Caramba! Que incrível, que incrível, incrível. Eu tava aqui, pessoal, do lado, eu disse, caraca, como é que ele tá fazendo isso e tal? Poxa, que mensagem forte. E hoje a ideia é essa. Como que eu posso usar o ilusionismo, que é algo lúdico, para transmitir uma mensagem de uma forma mais contundente, ou seja, de uma forma mais emocionante. E aí a mensagem fica na cabeça, né, Alberto? Essa que é a ideia. Exato. E aí nessa jornada, entendendo o sucesso, entendendo o preço que você pagou para estar, né, o sentimento do vazio, né, de se sentir sozinho. Em que momento você virou então a chave para dizer agora serei um palestrante? Então, que ótimo, foi ótimo isso. Porque, diferentemente, né, do que muito pode acontecer com pessoas, né? A gente vai numa carreira, de repente aquela carreira se estagna e aí ele começa uma nova carreira. A diferença aqui foi que a carreira não estava estagnada, pelo contrário, ela chegou no auge e só tinha a crescer mais. Só que eu não tinha mais a energia para continuar, né? Que eu falo que são os fatores determinantes: posicionamento, time, distância e energia. Isso é interessante para até a pessoa notar. Posicionamento. Time, distância e energia. O que é posicionamento? Quem você é. Né? Tem um amigo meu que é especialista em ler a felicidade dentro das empresas. Ele fala que um dos pontos mais obscuros é que a pessoa não atinge a felicidade no seu cargo, por mais cargo alto que ela tenha, é quando ela não se enxerga nesse cargo. Ou seja, imagina, você é um líder, né, de uma empresa e a pessoa não consegue se enxergar. Ela, né, com aquela roupa adequada dentro da liderança e ela dando os comandos para as pessoas, as orientações para as pessoas. Ela não consegue se enxergar. Né? Ou um chefe de cozinha que não consegue se enxergar ele no sucesso. Como é que seria um chefe de cozinha fazendo sucesso? Ele não consegue se enxergar, ele faz no automático. Ele não consegue visualizar a imagem dele bem sucedida naquela função. Então, o que acontece? Posicionamento é fundamental para isso. Você entender seu posicionamento que você quer, imaginar isso. Time, você tem um tempo certo para fazer as coisas. Né? Se você fala assim, vai no seu sentimento, hoje eu estou cansado, não vou fazer não. Você está perdendo o time da coisa. Você tem que fazer independente do seu sentimento. Né? Tem que fazer o que tem que ser feito na hora que tem que ser feito. Terceiro, time distância. Qual que é a distância que você vai manter das pessoas que você, né, com quem você está se relacionando? Né? Mais próximo, tem pessoas que quanto mais próximo, o resultado não é tão positivo, às vezes a distância é melhor. Né? Tem um amigo meu que falou
Cara, agora que eu, né, me aposentei, entre aspas, eu só vou na empresa uma vez por semana, a empresa funciona muito mais. Eu devia ter enxergado isso muito antes. Ou seja, a distância dele, que ele estava lá, muito próximo da equipe o tempo todo, era mais tóxica do que quando ele estava mais distante, que a equipe rendia mais. No caso dele, claro. Né? E, finalmente, energia. Qual que é a energia que você vai desprender para aquilo? Energia pode ser recursos em geral, desde dinheiro, desde a tua energia física, sua atenção, seu cuidado. Né? Estava falando até com o Denis sobre venda de alguns projetos, que o problema não é ter o recurso para vender, ter gente que, né, vamos vender, contratar equipes para isso, mas qual que era a energia que aquela equipe ia desprender para aquele projeto? Porque muitas vezes a gente tem tantos projetos para vender, o cara vende lá e, entrou mais um projeto, ele vende sem muita energia. Então, para mim, eu falei, mais importante do que talvez uma pessoa só, né, com pouco recurso, mas com toda a energia que ela dá para aquele mercado, para mim funciona muito mais do que, né, uma equipe gigante que está atendendo um monte de projetos e que não vai jogar energia. Então, esse é um ponto importante. Então, o que eu quero colocar sempre é que você falou do valor, né, e preço, por exemplo. E quando que foi a virada de tudo isso aí? Essa borboleta, né, se eu perguntar, né, para vocês em casa, quanto que vale uma borboleta dessa? Papel de seda, né, cortada assim. Vou falar a verdade, nem 50 centavos custa cada uma dessas. Essa aqui, talvez 1 centavo, a gente fez um cálculo, 1 centavo, tá bom? Esse é o preço dessa borboleta. 1 centavo, tem 3 centavos aqui na minha mão. Se eu disser, a mesma dessa carta, quanto custa uma carta dessa? Né? Não sei, R$1, nem isso, né? 50 centavos. Agora, se eu disser para você que com essa mesma carta, né, vendemos um projeto de R$25.000 para uma empresa. E por que isso? Porque essa carta fez parte de um projeto completo onde eu tinha que falar sobre o poder da magia, né, no dia a dia. E a empresa precisava exatamente de uma mensagem como esta. E foi com essa carta que eu transmiti essa mensagem. E esse projeto custou R$25.000 na época. Estamos falando de há 20 anos atrás. Ou seja, preço dela, 50 centavos. Valor gerado por ela, R$25.000. Agora, e isso aqui? Preço dela, né? 3 centavos aqui. E se eu disser para você que essas borboletas foram usadas num ato em que a mulher chegou para mim e falou: hoje eu ia me matar, só não me matei porque agora não vou fazer mais isso porque a tua mensagem foi tão forte que eu entendi que as coisas ruins passam e as coisas boas chegam. E eu não vou tirar minha vida agora no momento que as coisas boas podem acontecer. E aquele número das borboletas foi o que mais tocou meu coração sobre isso. Ou seja, uma vida. 3 centavos é o preço dessas borboletas. O valor dessas borboletas, uma vida. Em outras palavras, quando o Alberto fala, né, sobre diferença de preço e valor, é exatamente isso. E a pergunta é, que tem a ver com a decisão que a gente vai tomar, né? A magia que você vive depende da decisão que você toma. Ok. O que a pessoa pretende, né, é viver de magia na vida dela? Né? Uma pessoa que vai morrer vendendo o preço? Uma pessoa que vai partir daqui com a grande alegria de falar para os filhos: filho, teu pai foi um grande vendedor de valores. Uau! Há uma plateia aqui para aplauda você que está em casa. Sei que você vai aplaudir agora. Aplauda, aplauda. Que incrível, Isal. Passaríamos aqui a manhã inteira conversando, o dia inteiro, como nós falamos aqui, proseando, mas temos um horário. E daqui, pessoal, ele já vai direto para o aeroporto. Mas, Isal, eu sempre costumo fazer uma última pergunta para quem eu convido. Se você pudesse voltar a 25 anos atrás no tempo, imagina aí o Isal de 25 anos atrás, e você fosse entregar a ele uma mensagem, depois de tudo que você viveu, tudo que você construiu, tudo que você enxergou, qual seria essa mensagem? Boa, boa. Eu falaria para ele,
não se preocupar muito com muitas aparências, né? Era uma pessoa que se preocupava muito com a aparência e se preocupava muito em mostrar, né? Ele estava mais preocupado em mostrar quem ele era do que ser de verdade o que ele deveria ser, né? Então eu falaria para ele, aparente menos, seja mais. E é isso que eu falo, porque se ele se preocupasse com menos em aparecer alguma coisa, e se preocupasse mais em ser, ele ia ser mais tranquilo, mais feliz, ter mais compaixão em relação a relacionar com as pessoas. Ele ia criar, não ia deixar de criar, mas ia criar tudo com mais alegria, com mais paz, com mais aquele sentimento. E o mais importante de tudo, na minha opinião, ele ia ouvir mais o que Deus tem para ele. Porque muitas vezes eu agia no ímpeto, na emoção, na raiva. Por exemplo, quando eu coloquei o ilusionismo na cultura brasileira, eu tinha um rancor. Qual rancor? Que eu era zombado na escola como japonês e eu queria, no fundo, mostrar para todo mundo. Espera aí, eu não sou japonês, sou brasileiro, eu nasci nesse país e eu amo meu país. E eu vou provar isso para todo mundo, deixando a minha marca na cultura do meu país. Por isso que eu coloquei ilusionismo no futebol, no carnaval, porque hoje, pensando bem, é meio insano isso, né? Por que eu vou ter o trabalho de colocar ilusionismo dentro do futebol, né? Por que eu vou criar uma ação de ilusionismo no carnaval? Mas, no fundo, tudo isso era mobilizado por quê? Por esse rancor que eu tinha de querer provar que eu era brasileiro, amava o meu país e eu vou colocar a minha marca dentro da cultura do país, né? Só que isso vigorou rancor, tanto que depois que eu atingi tudo esse sucesso e consegui essa missão, tudo perdeu sentido. Por quê? Eu não estava fazendo por amor, mas sim por rancor. Então, quando você se preocupa menos com a aparência e mais em ser, você desenvolve as coisas com mais amor. Uau, uau. Olha que incrível. Aqui eu tenho um livro da Madre Teresa, que eu sou devoto dela. E a Madre tem uma frase que me inspira muito e você citou e rapidamente me lembrou a Madre. Que ela diz assim, não é o que você faz, mas é a quantidade de amor que você coloca, que você se dedica, que realmente faz a diferença. Que lindo testemunho seu, Issal. Creio nisso. Que lindo testemunho. Que lindo testemunho. Poxa, eu que sou um cara de muitas palavras, fiquei sem palavras agora. Eu quero te agradecer de todo o meu coração que nosso Deus, nosso Mestre Jesus Cristo, continue a lhe iluminar e que você, meu amigo, leve essa sua mensagem ainda a mais corações. E saiba que você sai aqui de João Pessoa, que você sai da Paraíba, mas você deixou lindas e boas sementes plantadas em todos aqueles que participaram e em todos que irão assistir esse nosso episódio de hoje. Eu digo a você que, em uma única palavra, amor. É assim que eu finalizo o nosso Visão de Valor de hoje. Muito obrigado. Eu agradeço. Senhoras e senhores, obrigado pela sua audiência. Curta, comente, compartilhe, assista novamente, faça um print, marca o Issal, me marca, leve essa mensagem para mais corações. E vejo você no próximo Visão de Valor.